Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Muito bem. Olá, caros amigos, mais uma vez a Rede Renovo a chegar até a vossa casa. Que sejam abençoados nesta quarta-feira. E hoje tenho aqui o nosso pastor João Carvalho para podermos falar sobre a palavra do Senhor. Bem-vindo. Boa noite, pastor Nuno. Bem-vindos aos irmãos também. Que Deus vos abençoe. Aqui estamos nós para compartilhar um pouco a palavra de Deus. Amém. E sempre que compartilhamos a palavra, você deve estar atento ou atenta, porque sempre há qualquer coisa de novo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se renova a cada dia. Verdade. 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 Tão verdade como nós estarmos aqui. O pastor pode estar hoje a basear-se na palavra e ela quase nem se revela nada. Sim. E amanhã lê a mesma palavra e ela traz-lhe tem um toque, uma situação nova. Exatamente. Renovou aquela. É uma renovação. Não sei explicar. Talvez seja a nossa mente que não esteja direcionada. Sim. E provavelmente e não consigamos obter o resultado na hora. Mas por isso ela diz que a cada dia se renova. Ou seja, isto não é um livro que conta uma história, um romance que se começa no princípio e acaba no fim. E quando você começa no princípio e acabou no fim, tem um livro lido. E o resumo está no fim. A Bíblia não. A Bíblia é diferente. Você hoje pode ler um versículo que não lhe diz absolutamente nada e amanhã você lê o mesmo versículo e abre-se uma luz no seu espírito que você fica a pensar duas vezes, mas eu já li tanta vez esta passagem. Sim. Eu já vi tanta vez isto e nunca vi o que é que estava por trás. É o Espírito Santo que nos conhece. Quando o Espírito nos revela, ou por vezes até quando nós estamos bem, faz toda a diferença. Ou menos bem, ou prontos. Então vamos falar... Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre Josué. Vamos falar sobre o livro de Josué, porque eu sou um tanto ou quanto apreciador do Velho Testamento. Muito bem. Gosto também de ensinar o Velho Testamento, porque lá por se ter o nome de Velho Testamento não está desatualizado. Muito bom. Entendamos isso. E tudo é um complemento. O velho e o novo complementa-se e por isso é um mesmo livro, só que tem um interregno e por aí, hoje não vamos falar nisso, mas poderíamos ver a importância de Jesus, que parou um tempo e começou um tempo novo. Amém, é verdade. É verdade? Sim, senhor. Então, é essa situação que marca a interrupção do Velho Testamento, como também marca a interrupção do Velho Tempo. Isso. Porque começa um tempo novo. Nós hoje estamos no ano 2020, porque em 00, ou quando Jesus veio, começou 00. Tudo começou de novo. Sim. Então, mas o Novo Testamento, como é que eu ia dizer, interliga-se. Com o velho, sim. Faz uma sequência. Por vezes nós vamos buscar algum entendimento quando conseguimos interligar uma palavra do Velho Testamento com uma palavra do Novo Testamento. Mas há milhares de anos de separação. Porquê é que isso acontece? Acontece porque o Espírito vai fazer recuperar a originalidade do antigo para interligar com o novo. Muito bem. E ficamos a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, lá no profeta Ageu, ele chama a atenção do povo. O povo de Deus estava a aparecer, ou estava a ficar diminuído em várias áreas por falta de conhecimento. É verdade, sim. De entendimento. Ou seja, davam como executado aquilo que eles conheciam, mas nunca está executado, pastor. A Bíblia nunca se chega a concretizar. Aliás, o Apocalipse é um livro que termina a Bíblia, mas é uma visão do apóstolo João. Mas se nós formos aos livros anteriores, por exemplo, ao livro de Atos, vamos ver que ele está por terminar. Sim. É um livro que está não fechou. Exatamente. É o nosso tempo. Seja, é o tempo hoje nós continuamos a escrever
Isso. Não damos por isso, mas continuamos a escrever páginas do livro dos Atos dos Apóstolos. É verdade. Mas pronto. Mas vamos falar de Josué. E aliás aconteceu isso pouco. com Josué, né? Um grande homem. Um grande homem. E que tinha um líder acima dele, que era Moisés. o Moisés, sim. Vamos ver. Costuma ser assim, um bom mestre Isso. normalmente dá bons servos. Isso. Por isso Jesus foi considerado o mestre. Eles chamavam-lhe o mestre também. Muito bem. Porquê? Porque fez bons discípulos. E Moisés, como o pastor também sabe, era um hebreu, Sim. nasceu hebreu, foi criado egípcio. Sim. Todos sabemos que tinha um futuro promissor como egípcio. Brevemente Era um dos alcançaria o título de faraó. Isso. Estava na sequência, iria. Mas, como costuma-se dizer, quem não é filho de boa gente, não se sente, não é filho de boa gente. Ok. O sangue ferveu de hebreu e executou uma situação um tanto ou quanto desajustada para a situação que ele ocupava no Egito. É verdade. Mas pronto, e depois é obrigado a fugir por medo, provavelmente, Para ir. provavelmente, pastor Nuno, nem lhe aconteceria nada. Okay. Entende? Derivada ao nível Isso. que ele tinha na classe política do Egito, mataram, provavelmente não lhe aconteceria nada. Está a ver? Quase como nos dias de hoje, mas pronto. Sim. Mas ele, como hebreu, sentiu o peso maior em relação ao que executou pelo pecado Isso mesmo. de matar um semelhante, acabar com a vida de um semelhante, porque no nível político passava nada. É verdade. Mas pronto, e Moisés retira-se do Egito, vai para o deserto, casa, tem 2 filhas, e quando está há 40 anos no deserto, porque Deus tinha os olhos em Moisés, desde da alcofa que caminhou no rio, porque todas as crianças tinham sido mortas às mãos de Faraó. Sim. E Deus protegeu. Amém. Quando está no deserto, Deus vai chamá-lo. Isto é impressionante. É tremendo, é? A história. E Moisés diz, para nós já chegarmos a Josué, Moisés diz, mas o que é que se passa com tanta gente boa no Egito? Eu, há 40 anos a tomar conta de ovelhas é que vou. Mas Deus tinha os olhos em Moisés. E Moisés fez o percurso dele e um sábio deve se encostar aos sábios. Certo. Porque normalmente os loucos encostam-se aos loucos. Verdade também. Então, um sábio foi Josué. E em quem é que se encostou Josué? A Moisés. É Moisés. Servindo, foi o seu servidor. Deus alcunhou-o como servidor de Moisés. Muito bem. Logo em Deuteronômio e também aqui em Josué. E então Josué caminhou paralelo ali, em obediência a Moisés. E quando a morte surge para Moisés, derivado ao avançado de idade, Sim. há uma grande etapa para cumprir, que era conquistar Jericó, a terra prometida. É mesmo. E tal como nos dias de hoje, eu falo muitas vezes esta frase, tal como nos dias de hoje, quando nós temos algo para alcançar, porque a nossa mente é um monte de turbulhões aqui a funcionar, e nós vemos alguma coisa por alcançar e ansiamos por ela, e vemos que estamos quase a chegar, o nosso fervor é tanto que queremos lá chegar. Era o que acontecia com Moisés. Moisés desejava intimamente entrar na terra prometida, porque foi por essa versão, por essa promessa de Deus, que Moisés veio do deserto para o Egito. Porque Deus disse-lhe, a terra que eu prometi a Abraão, a Jacó e a Isaac, que a terra que eu vos hei de dar, és tu que lá vais chegar. É isso mesmo. E quando Josué toma conta do povo de Deus, está às portas de Jericó. E Jericó Uma cidade daquelas. é um mundo, pastor. Jericó é uma coisa abismal. É uma potência que não tinha paralelos. Sim. Era uma potência poderosíssima, fortíssima em todas as áreas. É verdade, sim. E Josué tinha um bom monte
de refilões, um bom monte de desordeiros, um bom monte de... Estavam sempre resignados contra Deus em tudo, sempre, nunca estavam de acordo com nada. Tanto que Josué não aceitou de bom grado. Mesmo assim. Conhecendo ele a assistência que tinha, ele, senhor, achas que eu sou mesmo a pessoa certa? Um jovem, prontos, não seria um jovem assim tão jovem. Sim, que já mas se nós recuarmos nas idades, vamos ver, Moisés durou até aos 120 anos, aos 80 anos veio recuperar o povo. Isso. Josué morreu aos 110 anos. Isso. Ora, temos 40 anos de permanência entre um e outro, portanto Josué seria homem para 60, 70 anos, naquela altura, jovem ainda, não é? Nesta altura. Então, frente a Jericó. Quando Deus chama Josué aqui no capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Josué, eu vou ler 2 ou 3 versículos, se não se importa. Claro que sim. E diz assim, o capítulo 1, no versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. É isso mesmo, cá está. Cá está. Se fôssemos atrás, íamos ver novamente. Igual. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou seja, o que iria acontecer com Josué é fruto da obediência de Josué perante Moisés. É porque esta promessa não foi feita a Josué. Esta promessa foi feita a Moisés. Isso. Mas como este Josué foi um servidor de Moisés, um homem que pôs-se ali no lado direito dele e sempre esteve do lado e sempre estava firme, então persistente. Deus reconheceu esse servir a Deus. Nos dias que nós percorremos, pastor, é exemplificar o que acontece com as nossas igrejas hoje. Ou seja, nós estamos na igreja para servir a Deus, é verdade, não tem outro padrão, mas para servirmos a Deus temos que servir às pessoas. É isso mesmo. Temos que estar em obediência aos nossos líderes, porque senão já não estamos a servir a Deus. Temos que estar disponíveis para servir os outros irmãos, porque senão já não estamos a servir a Deus. Ou seja, isto é uma sequência que nos leva a conseguir resultados no fim desta situação. Ou seja, com Moisés, e se fôssemos mais à frente e víamos ver também com Josué, o resultado dele foi morrer tranquilo, na paz, e seguir o caminho que Deus tinha estipulado para ele, o seu espírito. A Bíblia declara que nem sequer o lugar se sabe onde é o túmulo. Foi Deus quem o sepultou. A Bíblia diz que foi Deus quem o sepultou, algures naquele vale. Exatamente. Algures, não interessa. Com Josué aconteceu o mesmo. Josué fez a caminhada toda a trabalhar, a servir como servidor e depois como líder. E chegou ao fim, e a paz, e ele seguiu. Assim é a caminhada do crente. Nos dias de hoje, nós hoje vivemos numa dupla perspectiva. Ou seja, nós hoje vivemos na dupla perspectiva de que poderá ser, na minha geração, que Jesus venha repor a sua promessa. Mas poderá não ser. Sim. A Bíblia declara que não se sabe quando. E o que acontece é que, tal como Josué, se nós tivermos esta posição que ele teve perante o seu líder, como um servidor, como alguém que está ao serviço do reino, de certeza que Deus não retirará a sua mão de o abençoar, de o proteger, de tudo. Porque os olhos de Deus buscam os servos e os fiéis desta terra. Deus ama toda a gente. Isso é fora de causa, não é? Eu tenho 3 filhos, já tenho 4 netos. Eu gosto tanto de um como do outro. Apesar de um mais velho já ser um homem quase com 50 anos também. Mas pronto, então isto é assim. A sequência da vida é assim. Deus ama toda a gente. Agora, Deus deixou delineado que há uma transição entre ser uma criatura de Deus ou ser um filho de Deus. Aí há a transição. Neste povo todo que nós conhecemos até aqui,
temos muita gente, porque mesmo pelo título que obtiveram, ao sair do Egito como povo de Deus, não passaram nunca de criaturas de Deus. Não passaram, nunca chegaram a este ponto de Josué, de ser um servidor. Não, eles não queriam servir a Deus, eles queriam se servir de Deus. Por isso ficaram lá. Sim. Por isso ficaram no deserto. Milhares e milhares no deserto. Sim, toda uma geração foi renovada no deserto. Uma geração completa. Menos Josué e pouco mais. Porquê? Pela maneira que eles tinham de ver o reino de Deus. É verdade. E hoje, pronto, hoje nós quase que vemos a mesma coisa acontecer. Infelizmente, hoje vivemos diferente, culturas diferentes, sociedades diferentes. Sim. Não temos a mínima, não temos de fazer comparações. Nem dá, não dá, não é? Mas a verdade é que a Bíblia hoje é tão eficiente como era e como há de ser, até que se cumpra a promessa. Isso não ponham dúvidas. A palavra é fiel sempre. Ela é fiel. Aliás, nós podemos buscar essa palavra fiel de 4 letras desde Gênesis a Apocalipse. Ela é fiel. O Senhor não muda. Isso. A palavra dele é fiel desde o início até ao fim. E quando nós vemos aqui, depois desta nomeação, que aqui temos uma nomeação de Deus perante Josué. Agora vamos ver, temos que andar para a frente, vamos ver aquilo que Deus, entre aspas, não, porque no reino de Deus tudo é assim, não é? Sim, verdade. O reino de Deus é como uma semente que se lança na terra. Há sementes que produzem em 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, há outras que demoram 1 ano a produzir, há outras que demoram 2 anos a produzir, há outras que demoram N. Sim. E no reino de Deus é assim. Então Deus consagrou Josué e agora vai-lhe dar um estatuto, uma referência da obrigatoriedade que ele tem que ter perante aquilo que ele é responsável. E isso está descrito a partir daqui do versículo 7. Ou podemos ler no 6, em que ele diz assim o Senhor a Moisés: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares." Mesmo. Isto agora já não é uma consagração, isto agora já é uma direção. Uma instrução que Josué recebe de Deus para conseguir alcançar algo que ele tem para alcançar. Isso. Quer dizer, se tu te desvias para a direita ou para a esquerda, acabou. Ou seja, o reino de Deus não dá para ser às curvas. Há curvas no caminho, há montanhas no caminho, mas nós temos que as ultrapassar. Não podemos rir. O pastor conhece aquela passagem que Jesus diz que nós iríamos fazer as mesmas obras que ele fez, ou maiores ainda. Falaríamos isto e ela aconteceria, falaríamos às montanhas e elas se moveriam, mas isso não significa que você que é de Castelo Branco, diga à Serra da Estrela: olha, desvia-te daí que eu quero ir a Coimbra, ou quero ir e não quer subir e descer. É isso mesmo, sim. O obstáculo estava na frente de Josué. É verdade. Agora, o que é que Deus diz aqui com esta incentivo? Não podes fazer à tua maneira. Não podes, porque a tua mente que diz que se calhar é melhor pela esquerda ou pela direita. Não, nem te desvies para um lado, nem te desvies para o outro. Segue a minha direção. É isso mesmo. Mas aos teus olhos e aos meus olhos e aos olhos de Josué, se calhar na frente do corredor, ele batia com as muralhas de Jericó. Pois é. E sabe que as muralhas de Jericó dava para fazer corridas lá em cima, de carros, de cavalos. Devia de ser um monstro de estatura. Tinha 12 metros. E como é que agora vamos ultrapassar essa barra? Não há hipótese. Não há hipótese. Não temos máquinas. Pelos termos humanos. Temos que esperar. E para um povo que saiu do Egito e passou 40 anos no deserto, como é que podia? Não Exatamente. Temos que admitir que temos só uma hipótese. Fisicamente não dava. Sim. Só temos uma hipótese, pastor Nuno. É seguir a instrução de Deus, a direção de Deus. Ir para o sobrenatural. É mesmo. Não temos outra hipótese. Não te desvies para um lado nem para o outro. Porque se te desvias, aquilo que eu tenho, ou seja, o programa
Como você tem um programa aqui elaborado para executar este programa, como o nosso apóstolo tem um programa de elaboração de todo este trabalho. O programa que Deus tinha para que este povo, em pouco tempo, ultrapassasse desta face da barreira da muralha de Jericó para esta, tinha que ser executado Josué seguindo em frente. Isso apesar dele ir em frente, ir bater de frente com as muralhas de Jericó. Mas quando ele chegasse às muralhas de Jericó, Deus tinha o plano para ele ultrapassar as muralhas. Isso. E qual é que foi o plano? O plano foi o plano de Deus. O plano do Senhor. Que aos seus e aos meus olhos está desconexado, não tem hipótese. Ninguém. Como é que você imagina pôr o povo a circundar Jericó, a cantar, a louvar a Deus e dançar, e louvar. E ao fim de 7 dias, agora vão assim e façam assim, e pimba, e vamos ver esta mesa ser engolida pelo chão. E foi tremendo. É tremendo. Sim. Mas quem é que pensa nisso? Ninguém. É tremendo. Então, o que é que isto nos leva? Que Deus, ou o que quer que seja, para Deus, é sempre ultrapassável. O que para nós é uma coisa que não podemos imaginar. O nosso alcance, apesar de hoje vivermos numa sociedade super desenvolvida, era possível eles derrubarem as muralhas de Jericó hoje. Enviavam lá uns mísseis e pimba, e em 2 ou 3 explosões bombásticas aquilo desaparecia tudo, mas desaparecia também Jericó e toda aquela gente e todo aquele povo. E então o objetivo era as pessoas que estavam deste lado da muralha verem a grandeza de Deus, a grande glória de Deus ao ser manifesta ali, sem armas, sem nada, o poder de Deus ser manifesto na frente de toda a gente. Ou seja, não era imaginável aquilo que acontecer. Então, o que é que fez aquilo acontecer? O poder de Deus. O mesmo poder que levou o povo durante 40 anos num deserto imaginável. Porque, pastor Nuno, eles desceram, Jacó e os seus filhos desceram da terra prometida ao Egito em 2 semanas. E ele fez-os andar 40 anos à volta. Pela desobediência. Ali andaram 40 anos, ia morrer, e pimba, e morriam aos milhares. Num percurso que nós sabemos, hoje continua igual. 2 semanas a pé e em jumentas eles faziam aquela travessia. Isso, é verdade. Está a ver? Então, em consequência dessa desobediência, Deus tem que manifestar o seu poder. Manifestou o poder dele durante todo o percurso no deserto, em que nada fazia prever que aquele povo... Tanto que você também conhece, durante o percurso de Moisés, há várias vezes em que Deus está tão desanimado com aquelas pessoas, derivada à postura que eles têm, que Deus deixa de acreditar que vai pôr aquele povo na terra prometida. Porque o povo não é digno de lá entrar. O povo é desobediente, o povo é exigente, o povo está sempre a retaliar com Moisés. E quando Deus chega ao tempo de Josué, já é outro povo, já é outra geração. A geração que era feita de uma massa muito... já estava enterrada no deserto. A desobediência fez-os cair no deserto, uns atrás dos outros. Famílias, a deserto, atrás, porque não temos... Nem vale a pena, porque hoje as comparações de hoje... Eu sou casado com a minha esposa, tenho os meus filhos, o pastor é casado com a sua esposa. Você pratica, nos dias de hoje, não praticamos no nome de Jesus, mas pronto, há uma situação desagradável na minha vida. Quem cumpre o preço da minha transgressão sou eu. Não tem nada, os meus filhos. Mas naquele tempo não era assim. Não era assim. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo aniquilava-se a geração toda. Um homem adulto com 70 anos, com mulheres que tinham 2 e 3, com 10, 15 filhos, com 10, 15 netos, noras e tudo, era tudo.
Entende, não é? Sim, então, diferente. Era de gerações inteiras. Então, quando algum motivo isso acontecia, era milhares de pessoas que caíam ali no deserto. Tremendo. Aliás, há passagens bíblicas em que a terra abriu a boca e os engoliu vivos. É verdade. Isso é outra história. Outra história. Porque Josué, e a gente também temos que pensar em Vamos avançar, sim. avançar, porque Mas está a ser bom. Obrigado, pastor. eu queria terminar aqui com o versículo 8, ou do 8 e o 9, porque são dois versículos, pastor Nuno, que marcam o povo de Deus ainda nos dias de hoje. É verdade. Sim. E quem não quiser entender esta grande verdade, dificilmente, eu não estou a dizer porque eu não tenho direito a dizer nada, dificilmente entenderá tudo o resto que a Bíblia possa trazer. É verdade, sim. Porque nós podemos não entender à primeira, à segunda, à terceira, mas lá por não entendermos, não devemos de desfazer aquilo que está escrito. Ok. Eu não entendo, mas tenho que buscar maneira de entender. Ou seja, eu tenho que me autoconsciencializar, autodeterminar, porque eu sou um filho de Deus e quero entender o que é que esta palavra diz. Por exemplo, é um exemplo que nós estamos a dar. Certíssimo. Então eu tenho que me fixar nela. Eu quero saber o que é que ela diz. Eu não posso passar sem entender isto, porque está aqui uma das razões pela qual eu sou um filho de Deus. Então eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu tenho que entender o que é que esta palavra diz. E estes versículos 8 e 9 de Josué, do capítulo 1, marcam todo o reinado de Josué. Muito bem. Porque diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para quê? Para quê que é este incentivo de Deus? Para quê? Para quê que eu hei de ler isto dia e noite? Então se eu leio uma vez, está lido. Pronto. Hei de ler todos os dias, todas as noites? Não, estou de um dia para já. Tenho que estar a ler outra vez, a segunda vez? Não cesses. Na nossa cabeça não. Exatamente, nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Aqui é que está o grande problema. É o fazer tudo. O tudo. O pastor é mais conhecedor do que eu, mas eu há uns anos atrás ouvi um homem de Deus falar acerca desta palavra tudo. E então o que é que acontece com esta palavra tudo? Mas isto falou ele, penso que é a mesma realidade. Uma universidade na Austrália buscou, porque há palavras que eles, aliás a Bíblia também fala, uma palavra é inesgotável. Uma palavra de... E esta palavra tudo não tem nada que se... É tudo. É tudo, sim. Não há nada que se possa pôr. Tudo é tudo. Isso. Não há mais palavras para ligar a esta palavra. Então quando a Bíblia diz aqui para fazer a tudo quanto nele está escrito, eu tenho que ter a noção de que se realmente está escrito, eu tenho que... Isso. Tem que conhecer tudo. É tudo. Não há outra hipótese. Sem uma vírgula, sem acrescentar nada, sem tirar nada. Porque o problema é que quando Deus dizia isto de tudo ao povo, havia logo... Não há carne no deserto, não há água. E havia tantas e boas melancias no Egito. Claro. Havia tanto pão e tanta carne no Egito. E água, corria naquelas fontes. Sim. Uma água pura e cristalina. E hoje aqui não temos água. Moisés, não temos água, pá. Não temos água. Vamos morrer à sede. Trouxeste a gente para aqui para morrer toda a gente à sede. E foi um problema essa parte. Está a ver? É impressionante. Mas isto, se voltarmos para os dias que a gente vivemos, sim, encontraremos primos dessa gente que metem obstáculos em tudo. Preocupam-se demasiado, se for preciso, com pormenores de segunda ou terceira importância, não há. E coisas de grande importância, e para eles não resolve. Muito bem. É verdade. E então vamos terminar aqui com o versículo 9. Diz assim Deus para o Josué: não te mandei eu? O que é que Deus mandou? Já tínhamos visto isso no versículo 7. Sim. Não te mandei eu? O que quer dizer que já tinha dito anterior. Ser forte e corajoso, já o tinha dito. É verdade, sim. Por isso é que ele diz: não te mandei, eu não te mandei ser assim, eu já te tinha dito. Está a repetir. Agora estou-te a repetir. É isso.
não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, tremendo, mas também não te espantes. Sim. Sabe que às vezes a gente não tememos, mas espantamos-nos com aquilo que às vezes nos aparece à mão. Às vezes estamos com medo de não somos capazes de fazer algo. É verdade. E de repente espantamos-nos porque alguma coisa foi tão fácil de fazer que relax, perna traçada e já está. E já está. Mas Deus diz, não temas, é um conselho. E depois vem logo outro a seguir, e não te espantes. Porque realmente tu vais chegar à terra prometida com uma coisa que ninguém viu ainda. Mas tu nem temas pelas muralhas, nem te espantes pelo que vai acontecer. Exatamente. Está a perceber? É que é tão importante estas pequenas grandes coisas que Deus nos ensina pela sua palavra, que, como é que eu ia dizer, que transforma situações em situações super duvidosas, super complicadas, super agressivas, em situações de fácil ultrapassagem. Mas quando são demasiado fáceis, a gente nos espantamos, muitas vezes colocamos isso como ser a nossa grande capacidade é que fez com que nós ultrapassássemos isto com a maior das facilidades. Vão 5 carros aí numa avenida, você ultrapassa-os com o seu BMW ou o seu Mercedes, pim, espantoso. O que parecia ser difícil ultrapassou-se. Mas um dia essa ultrapassagem, porque ele pensa que ele consegue fazer tudo, um dia essa ultrapassagem vai ser muito complicada. Porque ele não se espantou, não ficou, não, eu ultrapassei aqui, e vai. Acontece só que um dia, essa situação de ele pensar, ou eu, ou qualquer pessoa, que alcança o que quer que seja, porque é super dotado, porque é super convencido, porque a coisa cai ao contrário. E este foi o grande conselho de Deus a Josué. Não temas, mas tem atenção, mas também não te espantes, porque o que vai acontecer não és tu que vais fazer. Estas duas palavras, que são tão diferentes, não é? Têm uns significados importantes em todo o reinado de Josué. Porque ele nem temeu, porque tinha a certeza que Deus era com ele, e não se espantava quando alcançava os sucessos, porque sabia que era Deus quem os alcançava por ele. Grande verdade. Então, por isso Josué diz lá no fim, vamos só, não sei, estamos já a terminar. Sim, não é? ainda temos 10 minutos. Só aqui em Josué 24. Isso, tremendo. Josué, é mesmo lá no fim do livro de Josué. Mesmo. Ou não é, não sei se é 24, ou é capítulo 24 ou versículo 24, eu acho que é em que Josué, eu tenho que pôr aqui os meus óculos. Seríamos a sua voz. 24, 14 e 15, e diz assim, principalmente o 15, mas vamos para terminar, lemos o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. No versículo 15 diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E agora olha a frase de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tremendo. Tremendo. Uma exortação aí ao povo. Continuamos hoje a ter que ter a mesma postura. Querem servir a este, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Serviremos ao Senhor. É tremendo essa situação, pastor João, porque realmente, como vimos lá em Josué capítulo 1, o próprio Deus fala com Josué 2 vezes, não te mandei eu, volto a repetir a informação. E é curioso que passado 40 anos, depois de terem visto 10 pragas, das quais as primeiras 3 eles também sofreram, e depois viram mais 7 pragas a acontecer aos filhos do Egito, e é como muitas vezes na nossa vida, nós vemos o poder de Deus e depois entramos no deserto e esquecemos que Deus fez lá atrás, e Deus tem que nos trazer à memória essa mesma situação. Exatamente. Por isso é que Josué está aflito, e eu sempre falo de Josué, é um grande homem, que é um grande líder para mim, porque
como falou aí muito bem, Josué teve sempre a acompanhar Moisés. Viu o ensino de Moisés. Viu o que Deus em Moisés e através de Moisés fez acontecer. Viu as 10 pragas. Viu os milagres no deserto. A murmuração contra o maná e Deus manda a carne, manda as aves, manda essas coisas. Ou seja, viu, só para mim o maná já era suficiente. Acordar, abrir a tenda e lá está o almoço feito. Exatamente. E Josué, quando chega a vez dele, ele tem medo. Por causa de uma muralha. Por causa de um desafio novo. De uma muralha física. Isso. Uma muralha que não se movia. Uma Isso muralha mesmo. que tinha que ser... É verdade. Tinha que ser ultrapassada. Tinha que ser... Aquela muralha era como que uma portagem do autoestrada. É isso. Tremendo. Em que você vem no autoestrada e não tem dinheiro para pagar no autoestrada. Tremendo. E chega ali, está uma barreira fechada. Muito bem. E como é que você vai passar a barreira? Se não, Muito bem. tem o ticket, mas não tem legalidade para o executar. Estamos a falar dos dias de hoje, não é? Sim. Prontos? Sim. É um Porque já sabemos que depois entra as habilidades de algumas pessoas e furam pela via verde e etc, etc. Mas tremendo. eu penso, Sim. o que é que iria acontecer? Iria acontecer seria que Josué teria que se manter durante muitos anos naquele sítio, o Deus preparar um plano para eles lhe darem outra vez 40 anos as voltas ao deserto, até que as muralhas caíssem por elas próprias. É verdade. Não. Josué temeu porque Josué viu um obstáculo tão forte, tão imponente, uma coisa tão... Como é que eu, um simples homem, Isso. vou conseguir arranjar método para já, porque ele sabia que por trás daquela muralha estava um exército poderoso, um povo forte. Sim. E depois porque aquelas muralhas, eles ao longe não tinham binóculos na altura, mas ao longe viam os carros e os cavalos lá. Sim. Quer dizer, aquilo era uma coisa tão brutal. E a tal passagem da mulher que estava lá dentro. Estava com medo. Então como é que a gente vamos conseguir? Vamos pôr a mandar cordas, vamos mandar escadas, como é que isso vai ser? Mas quando Deus lhe diz não temas e não te espantes, ou seja, não temas por estás a ver as muralhas e não te espantes por aquilo que vai acontecer. Sim. Porquê é que Deus chama a atenção do não te espantes? Porque por vezes nós, e temos visto isto ao longo da nossa carreira e da sua carreira como cristãos, a nossa caminhada com Jesus, grandes feitos de homens de Deus, excepcionais, mas porque deixaram que aquela situação ultrapassasse o não te espantes. Isso. E começaram a subadmitir que era tudo obra das suas capacidades. Tudo poder da sua grande capacidade de execução disto ou daquilo ou daquele outro, e tiraram o poder de Deus dessa situação e as coisas desmoronaram-se. Ou ficaram minimamente paradas. Porque não obedeceram, não esperaram que Deus executasse ou continuasse a executar. E quando Deus diz isto a Josué, é precisamente por causa disso. Não te espantes. Muito bem. Porque ele não lhe disse, só lhe disse mais à frente. Vai acontecer algo fora do comum, fora do normal, que é só conseguido e executado pela minha mão. Aqui não há mais nada. Como não havia hipótese quando Moisés agarrou na vara, no bordão, e bateu na rocha, era impensável uma rocha deitar água. Isso. Quanto mais deitar água para saciar a sede a 3 milhões de pessoas e animais que eram aos montes deles. Também, é uma coisa impensável. Uma rocha brotar água. É verdade. Fosse 1 litro de água. Sim. A gente diz, isso foi era uma gota de orvalho que estava em cima da pedra e caiu. Quando ele bateu, a pedra tremeu. Mas não, aquela pedra brotou água para 3 milhões de pessoas e para animais. Porque quando a gente bebe um copo de água, o animal bebe um balde. Sim. Não é? Então, e aqui é a mesma coisa. Acontece uma coisa tão fora do normal, tão grandiosa, que Josué não pode pensar que foi obra dele. E Deus já o avisa: calma, não temas, mas também não te espantes, que isto não és tu que estás a fazer. Isso mesmo. Tu vais fazer o que é possível. O que não é possível faço eu. O que é que era possível fazer a Moisés ou a Josué e ao seu povo? Era fazer
cumprindo as instruções de Deus, à letra. Aquilo que começamos a falar. Quando eles se aproximaram, Deus disse: olha, envia lá uns espias. E eles foram. A prostituta tomou conta deles e tal. E a promessa que Josué fez à frente veio-se a cumprir. E eles vieram com os recados, com as instruções, como é que era, como é que não era. E Deus a seguir diz: olha, pronto, então é assim, agora vais fazer assim. Dás 7 dias a andar à volta de Jericó. Até que as pessoas lá estavam: o que é que aqueles malucos andam para ali a fazer? Não é? 7 dias a louvar a Deus, glória a Deus e tal, e vim e tal. E ao 7º dia vem uma nova ordem de Deus. Sim. Hoje é o dia. Hoje vais fazer assim. E quando eles fazem assim, a situação acontece. E toda a gente fica: porque é tremenda essa parte, sim. É tremenda essa parte. Pronto. E aí aparece esta palavra: não te espantes. É verdade, sim. Não te espantes, porque não foi porque tu andaste lá 7 vezes à volta. Foi porque tu andaste 7 vezes em obediência. Como já andaste 40 anos em obediência ao teu servo Moisés, ao meu servo Moisés e o teu líder. Andaste 40 anos em obediência. Agora fizeste em obediência àquilo que eu disse, e eu estou a executar. E foi abençoado. A única possibilidade que vocês têm de eu vos colocar na terra que eu prometi não foi a ti, nem foi a Moisés, foi a Abraão, a Jacó e a Isaac. Isso mesmo. Que eu lhes prometi aquela terra. Então é esta terra que vocês vão habitar, mas porque eu, Deus, eu, Senhor, vos transporto daqui para lá. Essa é que é a diferença. E é que ainda hoje, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós passamos daqui para ali e autoconsciencializamos que foi a nossa capacidade, foi a nossa sabedoria, foi o nosso ego, foi o nosso dinheiro, que fez com que nós chegássemos ali. E não damos a importância de que Deus nos trouxe daqui e nos colocou ali. É isso mesmo, tremendo. É esta a diferença. E fez toda a diferença na vida de Josué, tanto que ele, que estava com medo de Jericó, depois executa, como tem vindo a falar aí muito bem, e quando acontece, ele já não duvida mais. Exato. E foi aquilo que acabou de ler neste momento. Olha, vocês podem adorar a quem quiserem, vocês podem continuar a fazer o que quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele aprendeu a lição. Porque é assim, pastor Nuno, porque já tinha sido assim no tempo de Moisés. É verdade, sim. Havia alguma obra mais fenomenal naquela época do que o que aconteceu no Rio Jordão? Eles atravessarem um mar vermelho. Houve uma obra maior que essa, em que o povo passa e depois... Mas o que é verdade é que assim que aquilo tudo aconteceu e aparece a primeira adversidade, eles logo blasfemam. E aqui com Josué é a mesma coisa. E Josué no fim aqui neste... Vocês, meus amigos, são livres de fazer o que querem realmente adorar aquilo que os vossos pais e avós fizeram e agradeceram lá no Egito. Tudo bem, façam, não há problema. Agora, uma coisa, eu e a minha casa não abdicamos de servir a Deus. Isso mesmo. E ficou. E depois nós entramos aqui, depois acabou Josué e entramos numa fase em que os juízes lideraram e iremos chegar então depois, mais à frente, a Samuel e entraremos então com o rei Saul e o rei David. É tremendo também. Pronto. E a história continua. Pastor João, muito obrigado pelo convite que foi aceito da sua parte. Muito obrigado eu pelo convite. Sim. E fiquei muito agradecido. E que nos trouxe. É um princípio que nós temos de estar disponíveis para servir, apesar de termos a nossa atividade normal de trabalho. Sempre que nos é possível, nós cá estaremos, com muito gosto. E vamos marcar. Agradeço muito este convite. E sempre que tiver a necessidade e a possibilidade, nós encontraremos. Claro que sim, claro que sim. E para ti que estás aí em casa, que possas ter aprendido, como nós temos aqui aprendido com a palavra do Senhor, recorda-te daquilo que foi falado aqui hoje. Junta-te a homens e a mulheres que são usados por Deus para te poder ensinar o caminho através da palavra, né? Amém. Depois não desconfies daquilo que Deus vai fazer também na tua vida, como fez com quem te acompanhou, certo? Amém. Exatamente. E chegarás a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independentemente do Covid, independentemente das circunstâncias, independentemente do desemprego, independentemente do que for. Exatamente. Eu e a minha casa
cá estaremos, porque Para sabemos servir. que o Senhor que derrubou os moradores lá atrás de Jericó, se houver outra aflição, Vamos o mesmo Deus O mesmo lá Deus estará vai para nos abrir o ajudar. caminho. E a gente sempre a direito. Exato. Obrigado, Pastor João de Carvalho. Quanto a nós, como terminamos sempre, sim, é possível viver feliz e até sempre. Muito obrigado. Obrigado.